Oi, Fernando. Oi, boa noite. Você Boa tá noite, joia? tudo jóia? E o friozinho? Hoje eu tive que ligar o aquecedor aqui. Nossa, aqui tá gelado. É. Aqui tá gelado. Nossa, mas tá gelado demais da conta. Eu cheguei a guria, o frio tá demais. Eu comprei até que eu não achei ele muito caro, não. Foi 300 e poucos reais um aquecedor, quer ver? Eu comprei tem uns 3 anos, desse tipo aqui. Aquele. Ó, mandei para você ver. Hum. Ah, tá. Ele é a óleo. Ele Ele gasta... é a óleo? Ele é a óleo. Ele é Olha. dentro dessa serpentina aí tem um óleo. E o óleo, como ele demora mais a esfriar, o que Hum, acontece? Depois que ele esquenta, ele não gasta tanta energia. aí você desliga ele e deixa o óleo, ou não? Ele desliga automaticamente, ele tem um termostato. Ele você regula a temperatura que você quer, né? Um, dois ou três, ele tem 3 níveis de temperatura. Aí você regula, e na hora que ele chega naquela temperatura, ele desliga, na hora que o óleo começa a esfriar, ele liga novamente, ele vai ligando e desligando. Não, ah, eu vou olhar. Eu achei muito bom. Nossa, você tá doida. Carla, eu Ah. lembro desse frio em 88, 89. Assim, e aqui, Fernando, por exemplo, aqui em casa, eu não ligo ele, durante o ano eu ligo ele umas 5 a 10 vezes só, entendeu? Mas são noites que ficam bem confortáveis com ele, né? Não, Eu não ligo igualzinho, muito. Ah. domingo agora, não tinha como não ter um aquecedor. Domingo estava muito frio. Tava. Domingo estava muito frio, de segunda para terça também estava muito frio. Não tem como não ter um aquecedor. E hoje está mais frio do que a noite passada. Hoje tá. Você Hoje está sabe, bem mais frio. você sabe o que que eu fiz, Fernando? Eu não tô com lenha aqui para queimar na lareira, né? Aí eu fui lá, Hum, tem 2 sacos de carvão super antigo aqui, um pela metade, tinha um pela metade e um outro cheio. Fui lá, peguei uma apostila velha aqui que não tinha, que eu não ia usar, peguei o papel, joguei lá, joguei junto com o carvão e acendi lá. Deu uma esquentadinha também, ajudou, porque a casa é Ô, muito grande, né? Carla, amanhã eu tenho advogado, porque eu tenho umas caixas aqui de madeira, as caixas de ripinho. Sei. Eu podia arrumar um jeito de levar para você, mas eu vou ter advogado amanhã, quatro Ah, horas da tarde. quando você for passar por aqui, pode trazer. Eu queimo elas todas. Não, porque está aqui, está para jogar fora, aí Não, eu traz. mandava para você. No dia que você estiver passando por aqui, você pode trazer. Pode A- jogar lá fora aqui. aquele negócio que você falou da constelação familiar, Ah, é presencial ou é vídeo? é preferível presencial. Ah, então, no dia que eu for fazer, eu É levo. ótimo, ótimo. Legal. Porque eu dependo da sua agenda. Aham. Eu, se Deus quiser, sexta-feira eu acabo a obra. É. Não, nem que seja na marreta. Hoje eu já falei com o pedreiro. Falei, meu filho, acaba, acaba. Você tem pedreiro bom, Fernando? Tem, tem. Eu tenho aqui no muro da frente, você deve ter reparado que ele está todo descascado, o muro da frente aqui. Eu estava precisando fazer um reboco nele. Aquilo dali, Carla, aqui em casa acontece. É por causa do saibro. Não, Antigamente é, usava saibro. as telinhas em cima, né?
Não, não. Na parede, para fazer o reboco, usava saibro. Então, o saibro faz descascar mesmo. A minha parede aqui da sala, como a casa é muito antiga, ela está pocando toda. Está pocando toda. Então, agora eu falei com o meu tio, falei, ó, na hora que for mexer no apartamento aqui de cima, mandar descascar essa parede toda e fazer reboco, que aí eu tiro esse saibro. Entendeu? Ela deve sair uma terrinha meio vermelha, não sai? Não, não, sai não. Só sai a tinta? Não, é a pilastra de frente do portão, o Fernando. É lá na frente. Eu não reparei. Não, mas eu olho aí e te falo. Ah, legal. Eu tenho... Se você puder indicar. Eu tenho dois caras bons. Eu tenho dois caras bons. Ai, que bom. Tem o Lomar e tem esse que está comigo. Todos dois são bons. Oh, boa noite. Depois eu quero indicação, Fernando. Oi, Alexandra. Tá. Como é que está o frio aí, Alexandra? Ai, boa noite. E aí, Fernando? Tudo tá bom, Alexandra? Bem frio. Fala, não, aqui está gelado. Pois é. O bom é que esse negócio assim, a leitura assim, o bom é que a gente já faz de pijama. Já, pode ficar à vontade. Você não pode ficar pelado, não. Vai com isso frio, ninguém quer ficar pelado. Tudo bom? Boa noite, Atanásio. Sentimos sua volta semana passada. Sentimos mesmo. E acabou que eu não gravei, gente, me perdoem. Agora está gravando. Também senti a falta de vocês. A gente sente falta. Ai, nossa, eu fui uma... E é muito Mas bom. Eu já perguntei se já tem outro livro terminando esse. Nós já estamos com uma série aí de livros, mas podemos receber mais indicações. Atanásio, Alexandra, Fernando, Vanessa, podem indicar. A gente vai colocando na lista aqui. Aí depois a gente faz uma análise para ver o que vai ser mais útil para um grupo, né, maior, que chama mais, aglutina mais pessoas e leva elas a fazer mais reflexões. Vanessinha, boa noite. Tudo bom, Vanessa? Seu microfone está desligado. Ah, verdade. Graças a Deus, está tudo ótimo. E aí, todo mundo também quentinho em casa? Todo Graças mundo quente. É legal. Então, pessoal... Mas ontem nós tínhamos uma atleta, cara. Então... O Fernando é de onde? Você perguntou. Eu sou de... Fernando, lá está frio, de onde que ele é? Eu sou de Belo Horizonte. Todo mundo aqui, é só a Alexandra. Aqui também. Pessoal, eu vou colocar, pessoal, já são 21 horas, vamos começar a leitura, porque senão atravessa às 10 horas e para a gente tentar focar aqui. Eu vou colocar todo mundo no mudo, e para que eu tenha foco aqui na leitura, share, agora mesmo a gente conversa, vamos lá, vamos embarcar nessa viagem. Capítulo 5, né? Sim, é o 5. É o 5. Não é o que você pensa que é. O estado, capítulo 5, estado de presença. Não é o que você pensa que é. Você continua falando que o estado de presença é a chave. Acho que compreendo a ideia mentalmente, mas não sei se alguma vez vivenciei esse estado. Imagino que seja. É do jeito que eu penso ou é algo completamente diferente? Não é o que você pensa que é. Não podemos pensar sobre a presença. Nem a mente pode entendê-la. Compreender a presença é estar presente. Faça uma experiência rápida. Feche os olhos e diga: imagino qual será o meu próximo pensamento. Depois fique bem alerta e espere pelo próximo pensamento.
haja como um gato espreitando o buraco do rato. Que pensamento será que vai sair do buraco do rato? Experimente já. E aí? Tive que esperar bastante tempo até que surgisse um pensamento. Exatamente. Enquanto estamos num estado de presença intensa, estamos livres do pensamento. Estamos quietos, embora estejamos alerta. No instante em que a consciência desce abaixo de um certo nível, os pensamentos surgem aos borbotões. O ruído mental volta a aparecer e perdemos a serenidade. Estamos de volta ao tempo. Para testar o grau de presença, alguns mestres zen tornaram-se conhecidos por se aproximarem dos alunos por trás e, de súbito, atingi-los com o bastão. Que susto! Se o aluno estivesse totalmente presente, em estado de alerta, se estivesse mantido o seu lombo cingido e sua lamparina acesa, que é uma das analogias que Jesus se utiliza para falar da presença, o aluno teria percebido o mestre se aproximar e o teria imobilizado ou se desviado para o lado. Mas se o aluno fosse atingido, isso significaria que estava mergulhado em seus pensamentos, o que quer dizer ausente, inconsciente. Para nos mantermos presentes no dia a dia, ajuda muito estarmos profundamente enraizados dentro de nós. Do contrário, a mente, que tem um impulso inacreditável, nos arrastará com ela, como um rio caudaloso. O que você quer dizer com enraizados dentro de nós? Significa ocupar o corpo completamente, ter sempre a atenção concentrada no campo energético interior do corpo, sentir o corpo bem lá no fundo, como se diz. A consciência do corpo nos mantém presentes, ela nos dá uma base firme no agora. Ver capítulo 6. O sentido esotérico de espera. Num certo sentido, o estado de presença poderia ser comparado à espera. Jesus empregou a analogia da espera em muitas de suas parábolas. Não se trata do costumeiro tipo de espera, tediosa ou agitada, que é uma negação do presente sobre a qual já comentei. Não é uma espera na qual a atenção fica focalizada em algum ponto no futuro e o presente é percebido como um obstáculo indesejável, que nos impede de alcançar o que desejamos. Existe um tipo de espera que requer uma prontidão total. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, e se não estivéssemos absolutamente acordados, calmos, vamos perdê-la. Esse é o tipo de espera da qual Jesus falou. Nesse estado, toda a nossa atenção está no agora. Não há nenhum espaço para fantasias, pensamentos, lembranças, antecipações. Não há tensão nem medo, apenas uma presença alerta. Estamos presentes com todo o nosso ser, com cada célula do corpo. Nesse estado, o você, que tem um passado e um futuro, em outras palavras, a personalidade, dificilmente está ali. E, mesmo assim, não se perdeu. E mesmo assim, não se perdeu nada de valor. Você ainda é essencialmente você. Na verdade, você é muito mais inteiramente você do que jamais teria sido, ou melhor, somente agora você é verdadeiramente você. Seja como um servo esperando pelo retorno do seu Senhor, diz Jesus. O servo desconhece a que horas o Senhor vai chegar. Então, fica acordado, vigilante, aprumado e sereno, para não perder a chegada do patrão. Em outra parábola, Jesus fala das 5 mulheres descuidadas, inconscientes, que não tinham levado azeite suficiente, consciência,
para manter as lâmpadas acesas, ficar presente, e assim perder a chegada do esposo, o agora, e não participaram da bodas, iluminação. Essas 5 fazem um contraste com as 5 mulheres prudentes que tinham azeite. Fique consciente. Nem mesmo os homens que escreveram esses evangelhos compreenderam o sentido dessas parábolas, e, assim, os primeiros mal-entendidos e distorções surgiram enquanto eles estavam escrevendo. Com as interpretações equivocadas, perdeu-se completamente o sentido real. Essas parábolas não são sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do tempo psicológico. Elas apontam para a transcendência da mente e para a possibilidade de se viver num estado inteiramente novo de consciência. A beleza nasce da serenidade da sua presença. O que você acabou de descrever é algo que acontece comigo ocasionalmente por breves momentos, quando eu estou só em meio à natureza. Sim, os mestres Zen usam a palavra satori para descrever um momento de insight, um momento de mente vazia e presença total. Embora satori não seja uma transformação duradoura, agradeça quando ele surgir, porque terá uma amostra da iluminação. Isso já pode ter acontecido muitas vezes, sem que você soubesse o que significava e como era importante. A presença é necessária para tomarmos consciência da beleza, da majestade, do aspecto sagrado da natureza. Você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara, estarrecido por sua calma absoluta e incrível vastidão? Já escutou de verdade o som de um riacho numa montanha na floresta? Ou o som de um mel ao cair da tarde em um tranquilo dia de verão? Para perceber tudo isso, a mente tem que estar serena. Você tem de se despojar por um momento da sua bagagem pessoal, de problemas do passado e do futuro, e também do seu conhecimento. Do contrário, você olhará, mas não verá. Ouvirá, mas não escutará. Estar totalmente presente é fundamental. Existe algo mais sobre a beleza das formas externas, algo que não pode ser nomeado, que é inefável, uma essência profunda, interna e sagrada. Onde quer que exista a beleza, essa essência interior brilhará de alguma forma. Ela só se revela quando estamos presentes. Será possível que essa essência sem nome e sua presença sejam coisas idênticas em uma coisa só? Será que a essência estaria lá sem a sua presença? Vá fundo nisso. Descubra por si mesmo. Quando você vivenciou nesses momentos de presença, provavelmente não percebeu que, por breves instantes, esteve em um estado de mente vazia. Isso aconteceu porque o estado entre esse estado e o fluxo de pensamentos era muito estreito. O seu satori pode ter demorado só uns segundos antes que a mente surgisse, mas ele esteve lá. Do contrário, você não teria vivenciado a beleza. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. Por alguns segundos, enquanto você esteve completamente presente, aquela beleza ou algo sagrado esteve lá. O pequeno espaço, sua falta de vigilância e a falha no estado de alerta impediram que você visse a diferença fundamental entre a percepção, a consciência da beleza sem pensamento e a nomeação e interpretação disso como um pensamento. O estado de tempo foi tão pequeno que pareceu ser um simples processo. No entanto, a verdade é que, no momento em que o pensamento surgiu, tudo o que lhe restou foi uma lembrança dele. Quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento,
mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, mais conscientes estaremos. Muitas pessoas estão tão aprisionadas em suas mentes que a beleza da natureza não existe para elas. Podem dizer, que flor linda, mas é apenas um rótulo mental mecânico. Como elas não estão serenas, não estão presentes, não veem a flor de fato, não sentem a sua essência, do mesmo modo que não conhecem a si mesma, não sentem a sua própria essência interior sagrada. Como vivemos em uma cultura dominada pela mente, a maior parte da arte moderna, da arquitetura, da música e da literatura é desprovida de beleza, de essência interior, com raras exceções. A razão é que as pessoas que criam essas obras não conseguem livrar-se das suas mentes, nem mesmo por um momento. Portanto, nunca estão em contato com aquele lugar interior onde se origina a verdadeira criatividade e a beleza. A mente pode criar monstruosidades e não só nas galerias de arte. Olhe para as nossas paisagens urbanas e terrenos baldios em zonas industriais. Nenhuma civilização jamais produziu tanta feiura. Vivenciando a consciência pura. Presença é o mesmo que ser? Quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos, podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesmo, ou a vida tomando consciência de si mesmo. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. Compreendo o que você acabou de dizer, mas isso parece implicar que o ser, a realidade transcendental definitiva, ainda não está completo e que está passando por um processo de desenvolvimento. Será que Deus precisa de tempo para um crescimento pessoal? Sim, mas somente se visto da perspectiva limitada do universo manifesto. Na Bíblia, Deus declara: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou aquele que está vivo. No reino eterno em que Deus habita, que também é a nossa casa, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, são uma unidade. E a essência de todas as coisas que existem e existirão está eternamente presente na forma de um estado não manifesto de unidade e perfeição, totalmente além de qualquer coisa que a mente humana possa vir a imaginar ou compreender. Entretanto, em nosso mundo de formas aparentemente separadas, a perfeição eterna é um conceito muito difícil de imaginarmos. Aqui, até mesmo a consciência, que é a luz emanando da fonte eterna, parece estar sujeita a um processo de desenvolvimento. Mas isso se deve à nossa percepção limitada. Não é isso o que acontece em termos absolutos. Ainda assim, vou continuar a falar por um momento a respeito da evolução da consciência em nosso mundo. Todas as coisas que existem têm um ser, têm uma essência divina, têm algum grau de consciência. Até mesmo uma pedra tem uma consciência rudimentar. Do contrário, não existiria e seus átomos e moléculas se dispersariam. Tudo está vivo. O sol, a terra, as plantas, os animais, as pessoas, todos são expressões da consciência em níveis variáveis, a consciência se manifestando como forma. O universo desponta quando a consciência toma um corpo e uma forma, formas abstratas e formas materiais. Olhe para os milhões de formas de vida só neste planeta.
no mar, na terra, no ar, e em seguida, como cada forma de vida se reproduz milhões de vezes. Com que propósito? Será que alguma coisa ou alguém está jogando um jogo com a forma? Isso é o que os antigos profetas da Índia perguntavam. Viam o mundo como lila, uma espécie de jogo divino jogado por Deus. As formas de vida individuais não são, obviamente, muito importantes nesse jogo. No mar, a maioria das formas de vida não sobrevive por mais de alguns minutos depois de ter nascido. A forma humana também vira pó bem rapidamente, e quando ela se vai, é como se nunca estivesse acontecido. Isso é trágico ou cruel? Só se criarmos uma identidade separada para cada forma e esquecermos que a consciência de cada uma é uma expressão da essência divina através da forma. Mas você não sabe de verdade essas coisas até que vivencia a sua própria essência divina como pura consciência. Se um peixe nasce no seu aquário e você lhe dá o nome de John, escreve uma certidão de nascimento, conta-lhe a história da família dele e, 2 minutos depois, o vê sendo engolido por um outro peixe, isso é trágico. Mas só é trágico porque você projetou um eu interior separado, onde não havia nenhum. Você se apoderou de uma fração de um processo dinâmico, uma dança molecular, e fez dela uma entidade separada. A consciência assume formas tão complexas para se disfarçar que acaba se perdendo completamente nelas. Nos dias atuais, a consciência está totalmente identificada com seu disfarce. Só se conhece como forma e assim vive com medo da destruição da sua forma física ou psicológica. Essa é a mente egóica e é aqui que surge uma grave disfunção. Agora parece que alguma coisa deu errado em algum ponto ao longo da linha da evolução. Mas mesmo isso é parte da lila, um jogo divino. Por fim, a pressão do sofrimento criado por essa aparente disfunção obriga a consciência a desidentificar da forma e faz despertar do sonho da forma. Ela recobra sua autopercepção, mas num nível muito mais profundo do que quando a perdeu. Esse processo é explicado por Jesus na parábola do filho pródigo, que deixa a casa paterna, esbanja sua fortuna, vira um mendigo e então é forçado por suas provações a voltar para casa. Ao chegar, seu pai o ama mais do que antes. O estado do filho é o mesmo que anteriormente, ainda que não seja o mesmo. Tem agora uma dimensão adicional de profundidade. A parábola descreve uma trajetória a partir de uma perfeição inconsciente, passa por uma aparente imperfeição e demonismo até chegar a uma perfeição consciente. Você consegue perceber agora a profundidade e a grandeza de se tornar presente como observador da sua mente? Sempre que observamos a mente, sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, criando aquilo que chamamos o observador ou a testemunha. Consequentemente, o observador, que é a pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Quando falamos sobre observar a mente, estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque, através de você, a consciência está despertando do seu sonho de identificação com a forma e se retirando da forma. Isso é o prenúncio e também parte de um acontecimento que provavelmente ainda está no futuro distante,
no que diz respeito ao tempo cronológico. Esse acontecimento é conhecido como o fim do mundo. Quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental, torna-se o que podemos chamar de consciência pura ou iluminada, ou presença. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta de que vai acontecer. Muitos seres humanos ainda estão identificados com a mente e são governados por ela. Se não se libertarem a tempo, serão destruídos por ela. Vão se ver envolvidos em confusões cada vez maiores, conflitos, violência, doença, desespero, loucura. A mente se transformou em um navio que naufraga. Se você não pular, vai naufragar com ele. A mente egóica coletiva é a entidade mais perigosamente insana e destruidora que jamais habitou o nosso planeta. O que você acha que acontecerá ao planeta se a consciência humana não se modificar? Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente revertê-la a um nível de consciência abaixo do pensamento. As pessoas fazem isso todas as noites, durante o sono. Mas, até certo ponto, isso também acontece através do sexo, da bebida, de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse pela bebida, por tranquilizantes e antidepressivos, bem como pelas drogas ilegais, todas consumidas em grandes quantidades, a insanidade das mentes humanas seria até mais óbvia do que já é. Acredito que, impedida de usar drogas, uma grande parte da população se transformaria num perigo para ela mesma e para os outros. Essas drogas mantêm as pessoas paralisadas dentro da disfunção. Sua ampla utilização apenas retarda a ruptura das velhas estruturas mentais e o aparecimento de uma consciência superior. Enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligida por suas próprias mentes, estarão impedidos de gerar uma presença consciente o bastante para se elevarem sobre um pensamento e assim encontrar a verdadeira libertação. Retornar a um nível de consciência abaixo da mente, que é o nível pré-pensamento dos nossos ancestrais distantes e também dos animais e das plantas, não é uma opção válida para nós. Não há como retornar. Se a raça humana tiver de sobreviver, terá que passar para um estágio seguinte. A consciência está se desenvolvendo por todo o universo, através de bilhões de formas. Portanto, se não conseguirmos isso, não terá a menor importância numa escala cósmica. Nunca se perde um avanço na consciência cósmica. Ele simplesmente vai se expressar através de uma outra forma. Mas o simples fato de eu estar falando aqui, de você estar me ouvindo ou lendo, é um sinal claro de que uma nova consciência está ganhando espaço no planeta. Não há nada de pessoal nisso. Não estou ensinando nada a você. Você está consciente e está prestando atenção. Há um ditado oriental que diz: o mestre e o ensinamento juntos criam um ensino. Em qualquer caso, as palavras em si não são importantes. Elas não são a verdade, só apontam para ela. Falo no momento de presença, e enquanto falo, você pode querer se juntar a mim nesse estado. Embora cada palavra que eu pregue tenha uma história, e é claro, venha do passado, assim como todas as línguas, as palavras deste momento são condutoras de uma alta frequência de energia, de presença, bem diferente do significado que elas transmitem como simples palavras. O silêncio é um condutor até mais potente de presença. Portanto, quando você lê essas palavras
Ao me ouvir dizê-las, perceba o silêncio entre e sobre as palavras. Perceba os espaços. Ouvir o silêncio, onde quer que você esteja, é um caminho fácil e direto para tornar-se presente. Mesmo quando há barulho, há sempre um pouco de silêncio sobre e entre os sons. Ouvir o silêncio cria imediatamente uma serenidade dentro de nós. Só a serenidade dentro de nós percebe o silêncio lá fora. E o que é serenidade, senão a presença, a consciência livre das formas de pensamento? Eis aqui a realização exata do que venho falando. Cristo, a realidade da sua divina presença. Não se apegue a uma única palavra. Você pode substituir Cristo por presença, se achar mais significativo. Cristo é a essência de Deus dentro de nós, ou o nosso eu interior, como às vezes é chamado no Oriente. A única diferença entre Cristo e a presença é que Cristo remete à nossa existência divina, sem se importar se estamos ou não conscientes dela, ao passo que a presença significa a nossa divindade vigilante ou a essência de Deus. Se admitirmos que não há passado nem futuro em Cristo, poderemos esclarecer muitos mal entendidos e falsas crenças sobre ele. Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição. Jesus foi. Foi um homem que viveu há 2000 anos e exerceu a sua divina presença, a sua verdadeira natureza. Suas palavras foram: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse: eu já existia antes que Abraão ter nascido. Isso significaria que ele ainda estaria dentro da dimensão do tempo, da identidade da forma. As palavras eu sou, utilizadas em uma frase que começa no tempo passado, indicam uma mudança radical, uma descontinuidade na dimensão temporal. É uma afirmação ao estilo Zen, de grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente, e não através de divagações, o significado de presença, de autorrealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que a dimensão da eternidade surgiu no mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim tempo nenhum. Assim, o homem Jesus se tornou um Cristo, um veículo de pura consciência. E qual é a própria definição de Deus na Bíblia? Será que Deus disse: eu fui e sempre serei? Claro que não. Isso teria conferido realidade ao passado e ao futuro. Deus disse: eu sou o que sou. Aqui não existe tempo, só a presença. A segunda vinda do Cristo é uma transformação da consciência humana, uma mudança do tempo para a presença, do pensamento para a consciência pura, e não a chegada de um homem ou de alguma mulher. Se Cristo estivesse para chegar amanhã revestido de alguma forma externa, o que ele ou ela poderia nos dizer, além de: eu sou a verdade, eu sou a divina presença, eu sou a vida eterna, estou dentro de você, estou aqui, eu sou agora. Nunca personalize Cristo. Não dê uma forma de identidade a Cristo. Avatares, mães divinas, mestres iluminados, os pouquíssimos que realmente são, não têm nada de especial como pessoas. Como não tem
de sustentar o ego, como não tem de sustentar o ego, defendê-lo ou alimentá-lo. São mais simples do que pessoas comuns. Qualquer pessoa com um ego forte os olharia como insignificantes, ou, mais provavelmente, nem os veria. Se você for atraído por um professor iluminado, é porque já existe presença bastante em você para reconhecer a presença no outro. Houve muitas pessoas que não reconheceram Jesus ou Buda, assim como há, e sempre haverá, pessoas que são levadas a falsos professores. Egos são atraídos por grandes egos. A escuridão não consegue reconhecer a luz. Portanto, não acredite que a luz está fora de você ou que ela só pode vir através de uma forma específica. Se só o seu mestre for a encarnação de Deus, quem é você então? Qualquer espécie de exclusividade é uma identificação com a forma. E a identificação com a forma significa o ego. Não importa quão bem disfarçado ele esteja. Utilize a presença do mestre para ver um reflexo da sua própria identidade por trás do nome e da forma, e para se tornar mais intensamente presente. Em pouco tempo, você verá que não existe nenhum meu ou seu na presença. A presença é única. O trabalho em grupo também pode ser de grande utilidade para intensificar a luz da nossa presença. Um grupo de pessoas atingindo juntas no estado de presença gera um campo de energia de grande intensidade. Isso não só aumenta o estado de presença de cada membro do grupo, mas também ajuda a libertar a consciência coletiva humana do seu estado normal de dominação da mente. Essa prática vai tornar o estado de presença cada vez mais acessível às pessoas. Entretanto, a menos que um membro do grupo já esteja firmemente estabelecido na presença e consiga sustentar a frequência de energia desse estado, a mente pode facilmente voltar a dominar e sabotar os esforços do grupo. Embora o trabalho do grupo seja valioso, ele não é o bastante e você não deve depender dele, nem de um professor ou de um mestre, exceto durante o período de transição, quando você está aprendendo o significado e a prática da presença. Uau, muito bacana. Show, né? Muito bom. Eu achei esse capítulo 6, se quiserem ligar agora o microfone, todo mundo pode ligar o microfone e deixar ligado. Eu achei ele mais intenso, né? Quando ele fala, né, do Cristo, e lá no início eu achei ele mais, faz a gente, às vezes, dar um nó na cabeça da gente quando estava lendo. Não sei se vocês perceberam isso. É verdade. Ele dá um nó, e a questão do ego, respeitando todas as crenças, na mesa espírita, a gente sente muito a questão do ego das entidades. E existe conflito, é um negócio meio complicado. Quando nos centros você perde membros que poderiam estar ali por causa do ego da entidade que ele recebe. Uhum. É um negócio muito complicado. Aqui quem fez o The Solution foi a Alexandra, a Vanessa e o Fernando, né? O Fernando. E a Alexandra, a Vanessa, que já praticaram. Vocês percebem o quanto que o estado de presença, na hora que a gente começa a se aprofundar na prática, ele vem? Eu acho Total. isso total, né? Total.
que ele fala ali naquele parágrafo, como é que a prática em grupo, ela potencializa a prática, se você comparar com a individual, quando você faz individual e quando a gente está junto. Com É certeza. impressionante, eu acho que caiu direitinho, né? O Atanásio, Valéria e Camila, né? Vocês estão convidados a conhecerem um pouquinho do The Solution reduzido. Eu faço essa prática gratuitamente, toda terça-feira à noite e toda domingo às 17 horas. Depois eu mando os links para vocês, né? Carla, Oi, Camila. eu participei terça-feira. Ah, bacana, legal. Participei. Então, Muito bom, realmente. Então, esse pequeno exercício que você aprendeu, Camila, já te pode levar num estado, a você experimentar esse estado de presença. E cada vez que a gente pratica, esse estado de presença vai ficando mais nítido. Mais Terça, nítido. que horas? É às Terça-feira, 20? às 21 horas. É às 21. E Ah, às tá. 21 horas. Também Né? acho que 21 já também. Uma terça. Você deve ter umas 2 semanas. Aham, terça e domingo também tem, às 17 horas. Então, 2017. já se sintam Legal. convidados. Mas eu percebo que sempre é essa briga entre mente, né? Na realidade, não é nenhuma briga, a mente já domina direito, né? Assim, direto. A gente já fica sempre na mente. E quando a gente consegue realmente encontrar um veículo que te leve a um estado de consciência, é algo que você não quer sair dele, né? Você quer ficar ali. E é muito bom. Eu costumo dizer, Carla, que uma das coisas mais difíceis né, da nossa missão aqui na Terra é aprender a ficar em silêncio. E foi exatamente isso que foi dito aí pelo Eckhart Tolle. Quando nós chegamos nesse estado de consciência, né, que é o estado de silêncio, nós escutamos, nós enxergamos, nós percebemos, os nossos sentidos, eles ficam extremamente aguçados. Então, o fato de você passar, ele citou esse exemplo aí na leitura, de passar, por exemplo, ver uma flor. Ah, que flor linda! Isso não é o bastante. Então, o estado de consciência, ou seja, o silêncio, é que pode, inclusive, te proporcionar até escutar sons da flor. Vai depender do seu estado de consciência, ou seja, o nível que você se encontra. Isso é fácil? Não. Eu tenho uns 10 anos que eu pratico meditação e a meditação te leva para isso, né? Inclusive o mindfulness, né? Para ser instrutor, você tem que fazer uma semana de silêncio. Uhum. Uma semana de silêncio. Olha como é que é a importância do silêncio na nossa vida. Porque em silêncio não é só ausência de som, igual, né? A escuridão não é a ausência da luz. É muito mais profundo. É exatamente o que esse capítulo nos colocou hoje. E essas diversas, né, comparações que ele fez aí, né, com parábolas, né, de Jesus e tudo mais, citou Buda também, são assim, são pessoas. Inclusive, existem estudos, né? O Fernando pode até entra um pouquinho também nesse lado mais espiritualizado, de que Jesus, dos 12 anos acho que aos 28 anos, não me recordo exatamente, ele foi exatamente aprender a ficar em silêncio. Ele foi fazer retiros espirituais. Então, ele teve, né, vamos dizer, ele saiu da multidão para aprender a meditar. Porque o resto ele já sabia. Assim como ele, né, todo lugar, inclusive a Bíblia também nos coloca isso de uma forma muito clara, que nós somos seres divinos, né?
Para o evangélico, o que nós somos, né? Nós fazemos parte de uma célula. Então, e assim, cada denominação vai, né, seguindo por um caminho. Mas é só para a gente fixar isso, que assim, marcou muito para mim esse texto hoje, por conta exatamente dessa questão da consciência e de uma das coisas mais difíceis para mim ainda. Eu acho que quando eu for embora, eu vou estar no processo de aprendizado, aprendendo a meditar, apesar de tantos anos. Então, o silêncio é ali que a gente tem a resposta para tudo. Bom, essa é a minha experiência, né? Só queria contribuir com isso aí. Nossa, ótimo, muito bom. Eu concordo com você, eu também pratico meditação. E a questão do silêncio, eu só fui sentir o silêncio pleno mergulhando em alto mar e depois na água. É a hora que você ali está... Aí você ouve. É justamente isso que o Atanásio falou. E a coisa mais difícil que tem, até mesmo na prática da meditação, né, o Atanásio, é a gente conseguir... É impressionante. E ele pega justamente nisso. Uhum. Justamente nisso. Isso mesmo. Concordo, Fernando. Então, pessoal, Pode falar, Valéria. Essa parábola aqui, né, das mulheres, né? E é interessante aqui o que está escrito, né? Porque a chegada, as mulheres perderam, né, a chegada do esposo. Agora, quis demonstrar o quê? Que muitas pessoas vivem o superficial, né? Elas não estão ali. Na hora que mais, né, precisava, elas não tinham, né, o óleo, né, para manter as lâmpadas acesas, né? E, então, assim, isso aí, essa parábola, assim, vem como para a gente não esquecer que ali as lâmpadas acesas é interessante, ficar presente, né? Ali a luz significa ficar presente, né? E a chegada do esposo, né? Que quando Jesus chegou lá, o agora, achei muito interessante. É lindo aqui, mesmo, né? Muito, é bonito, muito, chega a ser até bonito mesmo, concordo. Verdade. Que é gravado Profundo. assim, né? Até mais fácil, muito profundo, gostei muito aqui. Camila levantou a mão, hein? Não, levantei não, mas fiquei pensando aqui, até aproveitando, né, para compartilhar, mas assim, o enxergar, né, você sair dessa parte da confusão às vezes, né, a mente às vezes é tanto barulho, né, esse trabalho mesmo de meditação, eu também tenho feito, tenho buscado fazer, mas eu vejo que você trabalhar esse silêncio interno, né, você conseguir se ver, enxergar, ter essa consciência, o trabalho do próprio observador, né, não é uma tarefa tão simples assim, né, você ser o observador. Então, eu acho que é um trabalho muito meticuloso, né, que a gente tem, né, um aprendizado de vida. E eu vejo isso dentro mesmo da questão da meditação, né? Como que a mente é tão barulhenta às vezes, o próprio trabalho mesmo do The Solution, né? Que eu tive essa experiência e me trouxe uma consciência ali, uma presença maior ali, eu comigo mesma no meu estado, e consegui trabalhar isso, uma partezinha tão pequena, né? Mas foi tão significativo que eu utilizei ela em outro momento, num pico de trabalho e ansiedade que aconteceu, e estresse, e eu parei tudo e usei a técnica, e foi assim, me trouxe uma resposta muito positiva. Bacana, muito bom, Camila. Continue
utilizando aí ele como coringa, porque realmente ele tem 5 anos que eu pratico. E eu já tive essa experiência muito gostosa de estar no presente, de ter essa consciência. E é lógico que ele fala, né? Ela vem e volta, vem e vai. Não é uma coisa de consciência plena, mas no momento que eu estou, né, que a gente faz, a gente consegue perceber, né, esse estado de presença. Né? O importante é que como é que a mente ela fala tão alto que a gente esquece até do nosso próprio corpo. A gente perde contato até com o nosso próprio corpo. Se a gente perde contato com o nosso próprio corpo, como é que a gente faz contato com as outras pessoas, a natureza, os outros seres, se a gente não tem a percepção nem do nosso próprio corpo, né? Eu achei interessante quando ele fala assim, quando ele pergunta o que é enraizar, se enraizar no seu próprio interior, né? Significa ocupar o corpo completamente, ter a atenção concentrada no campo energético interior, que é aquilo que eu falo, não nos ensinam a lidar com essa malha energética que a gente tem. Não nos ensinam a perceber essa malha energética, a ter consciência dessa malha. E é um exercício que a gente tem que fazer, né? De trazer a consciência para essa malha, porque é através dessa consciência de, o meu corpo está aqui, que você começa a estar mais no presente. Acho que é um gancho, né? É um anzol ali que você pode usar para você conseguir estar mais no presente. Aliás, nosso sistema de ensino está precisando de uma reforma urgente, né? Só abrindo um parênteses aqui. Plasmar. Sim, sim. E eu acho assim, pegando o gancho do que você falou, Vanessa, se as crianças fossem ensinadas a ter esse contato Ai, que desde pena, está cedo, congelando para mim, não estou te ouvindo. se as pessoas tivessem, né, as crianças tivessem esse contato mais cedo, porque criança aprende tudo muito rápido, né? Vazia, né? Então absorve mais. Ela absorve muito mais. Eu acho que a vida dela, né, em termos de equilíbrio emocional e mental, seria outra. Sem dúvida. Mas aí também tem um outro lado, né? Que é dentro de casa, né? O aprendizado, né? O meio que você vive é que vai te proporcionar tudo isso, né? Então, a escola seria uma continuidade, eu vejo dessa forma. Mas é dentro de casa que realmente essas coisas teriam que ser bem trabalhadas, né, pelos pais. E quando você trouxe, Carla, esse negócio que ninguém nos ensina, aí eu tenho uma interrogação em relação a isso, né? Porque, por exemplo, tanto você e eu, nós que estamos aqui hoje, né, nós só estamos aqui por algum motivo, por algum propósito, alguma coisa está nos trazendo para que a gente possa estar, de certa forma, né, vibrando na mesma frequência. Frequência, sim. Isso tudo atrás de mim aqui, ó, né, tá aqui, ó. Eu não paro de estudar, eu adoro estudar, então isso é que faz toda a diferença para mim. E esse gosto pelo estudo, pelo aprendizado, foi com meus pais, né? Então, assim, quem não tem essa base, realmente, assim, sente um pouco mais, né? Eu acho que tem um pouco mais de dificuldade. Aí envereda por outros caminhos, né? Aí eu não vou nem entrar. O que ele fala lá das drogas. Mas é só para fortalecer isso, né? Que é essa questão de dentro de casa é que realmente nós temos essa grande oportunidade de sermos melhor a cada dia e fazermos a diferença lá na frente. Sim. Só complementando
Eu vivi isso na prática, vivo isso na prática. Eu pego meus 2 filhos, meus 2 enteados, são 2 casais. Meus filhos têm prazer pela leitura e têm prazer pelo estudo. Os 2 enteados dão problema. Outro dia... Criações diferentes, né? São diferentes. Só complementar o que a Tanás, quando eu falei que ninguém nos ensina, eu queria generalizar no sentido que não nos ensina na escola, quando crianças, entendeu? Porque ninguém nos ensina agora. Nós temos diversas pessoas que nos ajudaram a chegar no nível de consciência que a gente está agora, com certeza, mas por uma busca, uma iniciativa de cada um de nós, né? Nós que buscamos isso, como você falou, Atanásio, mas o mundo eu acho que seria diferente se realmente os pais em casa já cuidassem para ensinar a criança a perceber que existe esse mundo mais sutil, dentro dela mesma, né? Jogar uma pimentinha para os educadores. Os papais estão transferindo a responsabilidade para as escolas, para os professores, para os educadores. Então, isso é complicado. Eu lembro que eu ia fazer prova de literatura, quando tinha era separado, né? Literatura de português, meu pai sentava conosco para ler e fazia entender o texto. Ele acompanhava. Hoje os pais não fazem isso. Eles não ensinam interpretação. E eu tenho uma frase que eu carrego desde 71, a interpretação faz parte do problema, da solução do problema. Com certeza. Eu acho que é importante. E a leitura, né? Interpretar. Mas voltando aqui, eu acho que ele frisa muito a questão desse Cristo, né? E separando a Cristo, o ser Cristo, de Jesus, que é o homem, né? E que esse Cristo é um estado, né? Nós lemos, né, um dos livros que a gente leu antes do Poder do Agora, foi um livro do Joel Goldsmith, que chama O Caminho Infinito. Alguém já leu? Não. Fala muito desse ser crístico, de cultivar o ser crístico dentro de cada um de nós, né? E ele fala desse eterno, da eternidade, né? Quando você começa a cultivar esse ser crístico, como que você cultiva também a eternidade dentro de você. E o estado de presença é eterno, né? Porque se não existe futuro e não existe passado, ele é eterno. Só existe o agora, um eterno agora. Eu até anotei aqui que a eternidade é igual a tempo nenhum. Eu achei tão interessante isso. Tempo nenhum. Não é atemporal. Ele usou tempo nenhum. Tempo nenhum. Eu anotei isso aqui. A todo momento que eu estava lendo, aqui me veio... Depois eu vou até pegar o Goldsmith lá, que eu tenho ele todo grifado, e vou dar uma relida nele para ver se eu trago algumas observações dele e faço um paralelo com o Poder do Agora. Alguma conexão, né? Que tem conexão, tem, porque ele fala muito de eternidade, mas numa eternidade ligado a essa consciência crística. Entendi. Né? E eu acho que o Eckhart Tolle, ele traz nessa dimensão atemporal uma claridade para que nós entendamos de uma outra forma a questão da eternidade, que é justamente
não viver o passado, ficar revivendo o passado e nem se preocupar com o futuro. Ô, Carla, qual que é o nome do livro do Goldsmith? O Caminho Infinito. Eu tenho PDF, se vocês quiserem, eu envio para vocês. Eu quero. Não, envio para todo mundo. É um livro também que eu gostaria de relê-lo. Tem alguns livros, igual esse Poder do Agora. Eu acho que se a gente lê o Poder do Agora uma vez por ano, cada vez que a gente relê, vai cair mais ficha. Olha, fica aí a sugestão para a gente reler esse outro livro, então, na sequência, por que não? Maravilha. Eu vou sugerir para a gente ler ele um pouquinho mais para frente. Eu vou entregar ele para você, porque eu acabei de ler ele. Vou pensar, sugestão, eu vou pensar. Pode mandar o PDF. Vou mandar o PDF para todo mundo. Vou mandar no grupo lá, pedidos. Legal. Vocês vão gostar. Legal. Ele fala muito, ele faz uma relação de Cristo com Buda também, com as outras religiões, né? Então, ele fala mais de religião do que o Eckhart Tolle fala aqui. Pessoal, 10 horas, foi bacana hoje que a gente leu na sequência, né? E assim, vou pedir para vocês, quando eu estiver lendo, né? Se vocês tiverem um livro, ou mesmo se não tiver o livro, estiver acompanhando só na tela, pega uma folha de papel, vai anotando as frases que te impactaram, né? As observações, os insights que você está tendo enquanto eu estou lendo, porque isso tudo enriquece esse compartilhamento de reflexões agora no final, né? A gente vai não crescendo, né? Um fala uma coisa e a gente vai construindo aí um saber, né? Sem deixar que a mente também fique muito divagando em coisas que fora da leitura, né? A gente fica mais ali no eixo da leitura mesmo. Bacana? Tá. Carla, deixa eu só aproveitar, me desculpa, só aproveitar o momento, aí fica aí, Ótimo. né? Um convite carinhoso que eu vou fazer, que eu faço parte de um outro grupo de consteladores. E nós fazemos constelações online gratuitamente, né? E amanhã eu vou fazer uma, e se você permitir, eu posso colocar no grupo para que, por exemplo, eu não sei se todo mundo aqui conhece constelação familiar, ou tem curiosidade, ou alguma coisa, que a minha é aquela hidrossistêmica, ou seja, a constelação na água, que é uma coisa um pouco mais avançada. E se alguém tiver curiosidade, eu posso colocar no grupo. Com certeza, manda para mim que eu Com mando certeza. na lista de transmissão para todo mundo. Que Nossa, horas que vai maravilhoso. ser? Ótimo, né? Às Que horas? 19h30. Às 19h30? Eu tenho um curso de mindfulness amanhã, mas eu quero participar numa outra, né? Vamos ver como é que tiver o curso amanhã. De vez em quando eles adiam, mas parece que vai ter mesmo o módulo de amanhã. Mas eu vou repassar o seu convite, me passa que eu não tenho um grupo de discussão, o que eu tenho é a lista de transmissão e eu posso colocar lá no Telegram também. Tá ótimo. É mais assim, que muita gente tem a curiosidade, né, para saber como é que é a constelação na água, então é uma oportunidade de conhecer. Eu também quero, né? Eu sou consteladora também, fiz com o Mário, fiz pós em terapia sistêmica familiar, então me interessa também conhecer. Então, fica aí o convite, carinhosamente. Ótimo. E amanhã eu serei o constelador. Bacana demais. Então, gente, boa noite, não obrigado. perca amanhã, hein? Vai lá nele. Depois vocês me falam. Como é que entra o Ana? Eu vou mandar o link, eu vou receber o link da coordenadora. Tá. Do grupo, aí eu vou passar, então, para a Carla e ela coloca no grupo aí. Tá. Tá bom? Então tá. Tá bom. Obrigado, pessoal. Boa noite. Gente, Boa boa noite. noite, Paz até e luz quinta-feira. amanhã. Gratidão. Obrigada. Tchau. Até Com amanhã. Deus. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.
Boa noite, obrigada. Boa Boa noite, noite, gente. Valéria. Boa noite. Boa Boa noite. noite.